Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel, mais um caderninho para vocês. E vou falar de um assunto que tem a ver com muitas perguntas que eu recebo. É, Muita gente fala, poxa, eu tenho uma ideia tal, mas eu tenho muito medo que roubem a minha ideia. Então eu não falo com as pessoas sobre a ideia, não vou falar delas, porque a pessoa pode roubar, pode tentar fazer, tenho medo que roubem minhas ideias. É, assim, tem muita coisa para falar nesse assunto, mas em primeiro lugar, ideias são apenas ideias. Ideias, meu, eu dou ideias. Ideia não tem valor nenhum. O que tem valor é executar as ideias. É transformar ideias em produtos, em serviços, em coisas tangíveis que as pessoas podem usar. Então, assim, essa é a primeira coisa, porque se você tem uma boa ideia sem nada ser feito, não tem valor nenhum. É simplesmente uma boa ideia numa gaveta, sabe? Então, essa é a primeira coisa. Quando alguém tá. Agora vamos supor que você decidiu que você quer fazer essa ideia acontecer. Lembrando que você pode ter as melhores ideias do mundo. Se você não quer que elas aconteçam, se você não faz nada para tirar do papel, o valor é zero. Agora vamos supor que você tem uma ideia e você quer fazer acontecer e você está com medo de conversar com as pessoas. Quando você está começando, o feedback, a opinião nas ideias é algo muito importante. Por quê? Porque normalmente, obviamente, se a gente teve a ideia e quer trabalhar em alguma coisa, a gente acha que a ideia é boa. A gente pode estar errado. Não que a ideia seja ruim, mas pode ser que não existe mercado para isso. Pode ser que as pessoas não queiram esse produto que você está pensando. Pode ser que já exista alguma alternativa que faça com que que seu produto seja desnecessário. Pode ser que a maneira com que você queira fazer acabe sendo um preço inviável. Tem muitas coisas que podem dar errado em qualquer ideia. Claro, como quem está acreditando na ideia, por definição, você está acreditando na ideia. Mas o que é a coisa mais importante no começo de tentar transformar essa ideia em algo tangível? Em algum serviço, em algum produto, em algum site? Feedback das pessoas que usariam o serviço, de investidores, de amigos, feedback geral sobre a ideia. De preferência, um feedback bem honesto, sabe? Bem honesto mesmo sobre as ideias. Então, não tem maior risco do que construir algo que ninguém quer. Esse é o maior risco que você sofre quando você quer fazer a sua ideia acontecer, sabe? Se você achar que é uma boa ideia, mas daí na verdade não ser uma boa ideia. E você constrói o que ninguém quer. Então, você falar com as pessoas, mesmo que você tenha medo de que elas roubem as pessoas, que elas roubem as ideias, é um risco que vale a pena. Só porque o valor de você receber o feedback das pessoas é um valor tão grande, tão importante, tão essencial no começo da startup, que o risco de você fazer algo que ninguém quer é muito maior do que o risco de alguém roubar a sua ideia, certo? Então só por isso já vale a pena não ter medo de conversar com as pessoas. Só por você conseguir ter o feedback. Esse é um. Agora outra coisa que é muito importante. A chance de que as pessoas parem tudo o que estão fazendo na vida só para fazer a sua ideia são mínimas, sabe? Todo mundo tem várias coisas que estão fazendo, estão ocupados, sabe? Então, a chance de que a pessoa para tudo, para o trabalho, para o emprego, para tudo, para copiar a sua ideia é muito mínima, sabe? E mesmo que elas façam isso, vamos supor que pode dar um baita azar e alguém tenta copiar a sua ideia. A chance de que ela faça bem feito, sem ela ter o coração nisso, sem ter sido ela que está pensando há meses nisso, sabe? São quase nulas. Nulas. E a execução é tudo. Não é ideia, sabe? Pode ter 1 milhão de pessoas com a mesma ideia. Se não for bem executado, não vai vencer. Quantos outros Facebooks estavam aí por fora? A gente está fazendo uma mídia social, um site de compartilhamento de status e mídias sociais, como começou. Muitas. Quantos sites de busca que foram feitos? Muitos. O que fez a Google vencer, o que fez o Facebook vencer, foi a execução desses caras, foi fazer bem feito. Muita gente copiou esses caras, mas não venceram. Então, esses riscos que tem de alguém roubar uma ideia, de executar, são mínimos. São mínimos.
Por outro lado, não o risco, na verdade, a chance de você estar falando alguma ideia sua e você encontrar um mentor, você encontrar um sócio, você encontrar alguém que realmente se apaixone pela ideia e dê um feedback que possa ser incorporado para fazer a ideia ainda melhor, ou alguém que realmente não acredita na ideia e dê um feedback para você pensar muito mais na ideia. Tudo isso tem um valor muito grande. Então, sempre alguém me conta, poxa, tem essa ideia, mas não posso nem te contar que tenho medo que você roube. Eu já fico meio falando, poxa, não se preocupa, sabe? Não se preocupa. Tem chance de alguém roubar essa ideia? Tem. Chance mísera. E se a pessoa for roubar, a chance de que ela execute melhor que você é minúscula. Então, o risco de você não conseguir feedback, o risco de você não conseguir mentor, o risco de você não conseguir validar se seu produto existe é um risco muito maior do que o risco de alguém roubar a sua ideia. Então, no meu caso, entre contar minha ideia para alguém e não, por medo de alguém rouba a ideia, eu sempre conto a ideia. Então, só dividir um pouquinho isso com vocês, porque eu acho que é uma coisa que eu tô ouvindo bastante e que para mim o que conta é realmente a execução. A execução tá muito acima de ter ideia, mas esse valor de ter feedback pela ideia é muito maior do que qualquer risco de alguém roubar a sua ideia. Lembra, o maior risco é você criar algo que alguém não quer. Então é isso aí, gente. Dica do caderninho de hoje. Tchau, tchau.